Tudo bem, pessoal? Você viu o vídeo anterior que eu postei aí no canal sobre esse mesmo concurso aí, concurso da Prefeitura de Santos, Câmara de Santos, né? Mas na verdade o edital é o mesmo para as provas que você viu do cargo do vídeo anterior, que é o auxiliar e o assistente, e esse aqui do analista de gestão pública. O edital é o mesmo, exatamente o mesmo aqui. Só que as questões que eu vou trazer para vocês nesse vídeo, elas são diferentes. Então, ainda que você queira prestar o concurso do assistente ou do auxiliar, que é de nível médio e não esse de nível superior, não tem problema. Pode assistir aqui ao vídeo que você vai ver questões relacionadas ao mesmo assunto e questões diferentes do curso do assistente que eu publiquei no vídeo agora anterior. Legal? Vamos lá para frente então. Ó. Você vê que o edital é o mesmo. A diferença é que é nível superior. Você vai ver que para a gramática isso não faz muita diferença. O estilo de questão é o mesmo, os assuntos relacionados são os mesmos, o que você tem que saber num tem que saber no outro. Tá? Então vamos para frente aqui. O instituto mais é o mesmo instituto que vai fazer a prova. Os principais assuntos, conforme você viu no outro vídeo, né? Os principais assuntos, as palavras-chave relacionadas a uma questão de interpretação, que são aquelas mesmas, né? A questão da charge, segundo o autor, de acordo com o autor, conforme o autor, sentido, significado, né? Sentido próprio, sentido de advérbios. Então é exatamente a mesma coisa e não muda nada. E também os assuntos mais cobrados na parte de língua portuguesa, as palavras-chave também são as mesmas. Então, de acordo com a crase, acento de crase, grafia, a grafia da expressão destacada está correta na opção tal, assinar a opção correta quanto à acentuação, né? Vocês viram isso inclusive no outro vídeo. É o mesmo esquema, legal? Então o que vai interessar para nós aqui é o seguinte, vou pegar um concurso um pouquinho mais lá para trás, 2014, né? Vocês vão perceber que é a mesma coisa. Conjunção. Procurador jurídico é um concurso de nível superior. Então eu vou falar aqui do assunto conjunção nesta questão especificamente aqui, ó. O texto afirma em determinado momento que esses criadores, aí vem lá o texto, né? Pensam como artistas, porém trabalham como contadores. O termo destacado é o porém, tá? Aí a banca fez o destaque aqui, eu vou fazer para vocês aqui, ó. Eu quero destacar porque apresenta aqui duas conjunções, né? Apresenta esta conjunção e apresenta essa daqui, tá? Então o que a banca destacou aqui é a conjunção porém. Bom, é essa conjunção aqui, ó, tá? Então, para o vídeo, pausa aquele mesmo esquema, dá uma olhadinha na questão, vê se você consegue resolver, a gente volta já. Bom, tranquilo, né? Letra D de dado, conjunção adversativa, que liga palavras ou orações é invariável. Então vejo que essa banca mais concursos, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram uma pergunta específica da função de uma palavra destacada, como no caso é o porém. Então, porém faz parte de conjunções, conjunções faz parte de classes de palavras, existem classes de palavras variáveis e invariáveis. As invariáveis são aquelas que não mudam. E ele perguntou a função da conjunção. A conjunção liga as palavras, liga as orações e estabelece um sentido entre elas. E também é uma expressão invariável. O que significa dizer? Não existe plural, não existe singular, não existe masculino, não existe feminino. Ela é desprovida, a conjunção é qualquer conjunção, viu? Ela é desprovida de número e de gênero, ou seja, não tem plural nem singular, não tem masculino nem feminino. Questão tranquila, vejam que não é nada absurdo. Outra questão aqui dessa mesma prova, tá? Prova de procurador jurídico, nível superior, crase. Vamos dar uma olhadinha? Mesmo esquema, para o vídeo, leia a questão, tenta resolver, a gente volta já. Bom, letra A, né? Alternativa correta, tenho certeza que você acertou. Vamos ver uma por uma o que está errado, o que está certo, a gente vai avaliar aqui uma delas. Bom, primeiro lugar, vamos voltar um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Às vezes, lá em cima, ó, a inspiração precisa ter esse às vezes, ele é uma locução adverbial feminina iniciada por a ou as. Segundo a norma padrão da língua portuguesa, são os casos específicos de acento de crase. Toda locução feminina iniciada por a ou as, ela tem crase independentemente de termo regente ou termo regido, tá? Então, no caso aqui da letra A, dirigiu-se àquele grupo. Quem se dirige, nesse caso aqui, se dirige a alguma coisa, né? Ou a algum lugar, no caso, né? E o aquele é iniciado com o artigo a, apesar de ser uma palavra masculina, né? O aquele, ele é iniciado com o artigo a. Então, houve a soma da preposição a do verbo dirigir-se ao artigo a do aquele, então a crase aí é obrigatória.
Letra B de bola, entregou as chaves. Esse verbo entregar, ele é um verbo que exige um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Ele é um VTDI, que é um verbo transitivo direto e indireto. Então quem entrega, entrega algo a alguém. E esse algo é as chaves do carro. Tá? Então ó, essa expressão aqui ó, é o chamado objeto direto do verbo. Então não tem crase. Tá vendo? Aqui é só preposição a. Legal? Então, entregou ao, nesse caso aqui, ó, a gente vai tirar esse o daqui, eu vou mostrar para vocês a diferença, o que aconteceu aqui, para você entender perfeitamente aqui. Deixa eu voltar aqui, tá? Eu vou fazer a correção junto com vocês aqui, ó. Então, entregou ao Chaves, vejam que isso não tem, esse Chaves então seria o personagem da TV, e claro que não é isso aqui. Então aqui, ó, esse o, aqui, ó, ele vai embora, ele vai sair daqui e ele vai dar lugar à letra S. Entregou a chave, só que sem crase. Então, na verdade, essa crase que está aqui, ela está iniciando o objeto direto, por isso que ela está errada. Tá? Então, nós vamos trocar aqui novamente, para você entender aqui. Ó. Esse chaves aqui, então, nós vamos cortar isso aqui e vamos fazer isso daqui, ó. Então, as chaves do carro, tudo isso aqui é o objeto direto. A Ricardo na garagem, a Ricardo aqui no caso, né? Esse aqui é o objeto indireto. E aí também é sem crase, por quê? Porque Ricardo é uma palavra masculina, é um nome próprio masculino. Então, entregou as chaves do carro, que é o objeto direto, a Ricardo. Ricardo é o objeto indireto, sem crase também. No caso da letra C, ficou cara a cara com uma dura realidade, né? Débora ficou cara a cara com uma dura realidade. Não existe crase entre palavras repetidas que tenham a mesma função. Então, no caso, cara a cara tem a mesma função, e são palavras repetidas. Crase incorreta aí também. Então, vamos cortar aqui, ó. Então, o correto é o que está em azulzinho. O grupo voltou a contemplar. Não existe crase antes de verbo, porque o verbo não admite artigo a anteposto. Então, voltou a, esse a é uma preposição, que é do verbo voltar. Só que contemplar é verbo, completou o sentido, né, desse voltar a, e não existe crase antes de verbo, porque o verbo não admite artigo a, não tem soma. Certo? Então, voltando aqui, alternativa correta, então, letra A, né? Então aqui, vamos consertar aqui mesmo, ó. Tira essa crase daqui e tira essa crase daqui, consertou. Ó. Aqui também, ó, tira essa crase daqui, consertou. E aqui também tira essa crase daqui, consertou. Beleza? Vamos para frente? Vamos lá. Questão de regência, mesma prova aí, ó, regência, Prefeitura de Limeira. Aliás, regência e grafia também, na mesma questão, olha só. Leia as frases abaixo para responder a próxima questão. 1. Margarete simpatiza muito com Alexandre. 2. A pesquisa científica foi realizada há 12 anos. E 3. Débora namorava secretamente com Ricardo. Mesmo esqueminha? Para o vídeo, pausa, faz a questão e a gente volta já. Beleza, letra C, 1 e 2 apenas, as que estão corretas. E por que a 3 está errada? Vamos ver por quê. Bom, no caso na 1, Margarete simpatizou com Alexandre. Simpatizar é um verbo que exige preposição com. É muito comum as pessoas usarem esse verbo simpatizar com um pronome, né? Um pronome, por exemplo, né? Margarete se simpatiza muito com Alexandre. Vamos supor que colocasse um pronome aqui, ó. Isso está errado. Esse verbo simpatizar, ele não é pronominal. Ele é transitivo e direto, exige complemento com preposição com. Quem simpatiza, simpatiza com. Se tivesse um se, que é comum a gente ouvir no dia a dia, um pronome oblíquo ato, pode ser o me também, se você usar a primeira pessoa, por exemplo. Vou falar errado, hein? Ó. Eu me simpatizo com você. Estaria errado. Esse me tem que sair daí. Tem que ser eu simpatizo com você. Tá? Então, a frase 1 está correta. Tá? Com relação à regência, tá ok. A pesquisa científica foi realizada há 12 anos. Esse A é o verbo haver no sentido de tempo. Tempo transcorrido, A com H. Né? Que não tem plural, inclusive. Você pode trocar por faz. Né? Ó, a pesquisa científica foi realizada... Faz e é faz, não é fazem, né? O verbo fazer no sentido de tempo não tem plural. E por último, muito comum também na linguagem coloquial, é a gente usar o verbo namorar com essa preposição aqui. Essa preposição está errada. O verbo namorar, ele não tem complemento por preposição. Quem namora, namora alguém ou alguma coisa, se for no sentido figurado.
Então a frase correta seria: Débora namorava secretamente Ricardo. Namorar é sem preposição. Entendeu então por que só a 1 e a 2 estão corretas? Beleza? Vamos para a próxima. Colocação pronominal, outro concurso, já mais recente, 2018, Autarquia Municipal do Município de São Paulo, analista de assistência e desenvolvimento social, serviço, né? No caso é um concurso de... Na verdade é um concurso que ele engloba a parte assistencial, a parte de hospitais, né? E também para nós aqui não vai fazer muita diferença. O que interessa é a questão. Assinale a alternativa cujo termo destacado seja um exemplo de ênclise. Para pensar o que é uma ênclise. Aqui nós temos a questão, a letra A, são alternativas grandes, então obviamente essas alternativas não vão caber tudo no slide. Então eu coloquei a letra A, a letra B, e aqui letra C, D e E. Então um concurso em que o Instituto Mais ele aplicou aqui 5 alternativas, diferente dos outros. Aumentou uma alternativa aqui. Tá bom? Então pausa, aqui ó, volta, leia aí, verifique o que é uma ênclise, vamos lembrar o que é uma ênclise. Tenta resolver a questão aqui, ó, volta aqui, ó, tá? E a gente vai responder já já, tenta fazer aí. Letra C, vamos lembrar o que é ênclise? Ênclise, colocação pronominal, quando se coloca um pronome oblíquo no posto a um verbo, né, depois de um verbo. Colocação pronominal, você tem um verbo, tem o pronome antes dele, que é a próclise, o pronome no meio do verbo, no interior do verbo, que é a mesóclise, e um pronome que vem depois do verbo, junto com um hífen ali, que é a ênclise, isso é uma ênclise. Olha a letra C, mas eu vou analisar uma por uma com vocês aqui, ó. Na letra A, por exemplo, o A com H está destacado, aí não tem colocação pronominal, não há que se falar em colocação pronominal. Esse A é o verbo haver, esse O do o estigma é um artigo, né? Então além disso, há o estigma. Então esse O não é pronome oblíquo, então não tem nada de colocação pronominal aí. Na letra B de bola tem colocação pronominal, que é o pronome oblíquo no C anteposto ao verbo submeter. Só que nesse caso é uma próclise, pronome oblíquo antes do verbo, próclise. E finalmente a letra C, que é a resposta, né? Pode-se analisar, pronome oblíquo no depois do verbo, ênclise. Na letra D de dado, esse os não é pronome oblíquo é um pronome demonstrativo, você pode trocar por aqueles. Inclusive, aqueles de reincidência, né? Você troca o a, os e as, quando ele estiver seguido da preposição de, dentro de um contexto, e você puder trocar por aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo, então esse o, a, os e as ele vai ter a função de um pronome demonstrativo, que é o que acontece exatamente na letra D de dado. E na letra C a gente tem uma colocação pronominal, mas igual à letra B de bola, o pronome está anteposto ao verbo desprender, portanto uma próclise. Questão também do mesmo, né, o mesmo concurso aí, pronome relativo à autarquia municipal, aí, analista, né, no caso aqui, né, deixa eu consertar um negócio para vocês aqui, ó, aqui nível superior, tá? Coloca aí, ó, superior, tá bom? Aliás, o outro também, tá? Nível superior aqui, ó, então vou até deixar para vocês aqui já consertadinho, bonitinho, né, porque foi colocado aí como nível médio, mas na verdade é nível superior. Mas repare o seguinte, né? Você não vê, a gente não vê diferença, né? De questões. É o mesmo estilo, tá? Então corta aqui, ó. Médio não. Tá? Põe aí, ó. Nível superior. Eu vou deixar aqui só para ficar adequado para vocês, tá? Mas na verdade não vai fazer muita diferença, não. Tá bom? Então a questão anterior aqui também. Corta aqui. Tá? Então põe lá, superior também, né, que é o concurso de analista. Mas, repare que para a questão, né, para a gramática não faz muita diferença. Legal, então vamos lá, a próxima questão aqui, nível superior, pronome relativo. Vamos ver o uso do pronome relativo. Também não coube num slide só, eu coloquei em outros slides. Então, vamos lá, deixa eu tirar o cursor aqui. Ó. Assinale a alternativa que apresenta o uso do que como pronome relativo. Você vê que ele pergunta... ele quer que você identifique essa palavra aqui com essa função. A palavra aqui tem várias funções. Então leia aí letra A e letra B. E as letras C, D e E. Para o vídeo de novo. Tenta resolver. E a gente volta para a explicação. Letra B, assinalou. Bom, legal. Vamos ver aqui então, uma por uma. Na letra A, esse que é uma conjunção integrante. Pode-se analisar isto. Pode-se analisar o que. Então não pode ser pronome relativo esse que, porque antes dele não tem nome, né? Não tem substantivo. Então esse que
A gente faz a pergunta, pode-se analisar o que? É a pergunta que eu faço. E a resposta é o que? Quando isso acontecer, então esse aqui é uma conjunção integrante. A conjunção integrante introduz uma oração subordinada substantiva. E o pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. A letra B de bola apresenta o pronome relativo. Você pode trocar as amarras da sociedade patriarcal, as quais tanto nos oprime. Então, as quais, pode trocar esse que por as quais, para concordar com amarras. Então, eu tenho aí realmente a função do que como pronome relativo. As letras C, D e E também apresentam a mesma característica da letra A. Então, olha só aqui, ó, a cultura brasileira prega o quê? Olha a pergunta que eu faço, igual aqui em cima, ó, pode-se analisar o quê? Aqui é a mesma coisa, ó, prega, olha lá a pergunta que eu faço, ó, prega o quê? E aqui também, ó, pode-se perceber o quê? E por último, é preciso o quê? Viu? Toda perguntinha que eu faço na oração anterior, se for o quê? Perguntar o quê, né? E o que for a resposta, ele vai ser uma conjunção integrante. E aí também você pode usar a regra da gramática, né? Por exemplo, ó, pode-se analisar isto, né? A cultura brasileira prega, olha lá, isto, né? Ou seja, que alguma coisa. Pode-se perceber isto o que? É preciso isto o que? Legal? Então, pronome relativo aí tem que ter um substantivo anteposto, você vai trocar por o qual, os quais, a qual ou as quais. Mesmo concurso, sentido do verbo haver. Interessante essa pergunta aqui, também não cabe no mesmo slide, dividir em dois, você vai fazer o mesmo esquema aí. Faz a leitura, vê qual a função do pronome, aliás, o pronome não, né? Desse, né? O sentido desse verbo haver aqui, e veja se cabe nas outras, ó, na letra A, na letra B, C e na letra E. Legal? Faz aí a análise, volta aqui, tá vendo? Pega a letra A. A frase guia, né? Essa frase aqui é chamada frase guia, onde tem esse verbo. Ele quer saber assinale a alternativa em que o uso do verbo haver não apresenta o mesmo valor, o mesmo sentido do que está presente lá no trecho do texto, que é esse que eu destaquei aí em negrito para vocês. Ele quer que não está, então ó, presta atenção nisso daqui, ó, não, tá vendo? Legal? Então vamos lá, faz a análise, a gente já volta já com a resposta. Letra A, assinalou a letra A, vamos ver por quê? Ó, na frase está assim, ó, há quem exija, esse A ele pode ser trocado por existir, tá vendo aqui, ó, esse A aqui, ó. Então o A com H, ele pode ter sentido de existir, como acontece aqui, ó. Na letra B, tá vendo, ó, há muitos problemas, existem muitos problemas, né? Não há motivos, não existem motivos, né? Onde há um lugar adequado, onde existe um lugar adequado, é preciso que haja mais iniciativas, é preciso que existam mais, né? Aqui, ó, no caso, vamos trocar isso aqui também. Vamos fazer a conjugação correta. É o verbo existir, mas vamos fazer a conjugação correta que é melhor, tá? Então aqui, ó, troca aqui. É preciso que haja, é preciso que existam. Eu vou colocar aqui no plural porque iniciativas está no plural. E o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem plural, é um verbo impessoal, né? Então aqui, corta aqui, põe assim, ó. Existam. Tá? Então, na letra A, o verbo haver está no sentido de tempo. Você pode trocar por faz. Tá vendo aqui, ó? Eu troquei, peguei aqui o verbo haver, na letra A, ó, há muito tempo ou faz muito tempo. Portanto, a alternativa em que o verbo haver não tem o mesmo valor de na frase, que está na frase, é na letra A. Legal? Vamos fechar aqui então. Quer se preparar? Então se prepara da seguinte forma. Você vai acessar um link, depois eu vou mostrar aqui para vocês, mas é o mesmo esqueminha do vídeo anterior, mesmo esquema. Só vou mudar o link aqui porque é outro curso, tá? Então você vai ter material completo, ó, curso português, matemática, informática, conhecimentos, legislações, tudo completinho, a matéria online, tudo gravado, e aí a apostila em PDF com todas as matérias também, tá bom? E aí você vai fazer o esqueminha que eu mostrei no vídeo anterior. Clica no link aqui abaixo, é um link diferente daquele vídeo anterior, aquele é para auxiliar. A matéria de português é igual, só que na matéria
das outras matérias tem diferença, então é importante que você saiba isso. Mais uma vez vou ressaltar aqui, esse telefone é meu telefone, você entra em contato comigo para questões relacionadas à matéria. Então questões técnicas, de curso, de outras matérias, não resolve ligar para mim, eu não faço essa parte no curso. A minha parte é simplesmente gravar e entregar o curso completo para você. Então se você tiver algum problema no momento em que estiver estudando, em relação à matéria de língua portuguesa, né? Qualquer problema que você tenha aí em relação à matéria de língua portuguesa, manda mensagem para mim. Eu estou aqui gravando, mas eu sempre que posso respondo aí as mensagens, tá bom? Então, isso que você viu aqui, como no vídeo anterior também, a gente traz questões para mostrar para vocês que na parte de língua portuguesa o assunto é o mesmo, mas o estilo de questão é o mesmo com determinados detalhes diferentes que é importante você ter. A matéria é a mesma. O que você vai ver no nosso curso é exatamente a mesma matéria, não tem diferença nenhuma. Mas a forma de perguntar é diferente. Então tem muita gente que pergunta assim, posso aproveitar esse curso para fazer tal concurso? Se o edital for igual, maravilha, pode aproveitar, sem problema nenhum. Clica no link aí abaixo, você vai adquirir o curso completo, todas essas matérias das quais você precisa, com questões, passo a passo e assim por diante. Legal? Obrigado pela sua atenção, abraço, daqui a pouco tem outro vídeo aí, um outro cargo desse mesmo concurso que eu fiz questões diferentes também. Fica aí que você vai assistir já já. Abraço.